Eu quero retomar nossa conversa sobre o escândalo do INSS. O presidente da instituição, Gilberto Valer Júnior, afirmou que o plano de ressarcimento dos aposentados e pensionistas vítimas da fraude deve sair até a próxima semana. Vamos entender com a Luciana Verdolim esse esquema, porque atende a um pedido do presidente da República, né, Verdolim? Sim, o presidente determinou rapidez e que os aposentados sejam ressarcidos. E nesse momento, o objetivo é, inclusive, avaliar como é que vai ser feito esse ressarcimento. Teve uma reunião na semana passada aqui em Brasília. Essas reuniões aconteceram também no fim de semana e o objetivo, a orientação é cobrar daquelas entidades que ficaram com os recursos indevidos de aposentados e pensionistas. A Globo News, hoje, o presidente do INSS, inclusive, disse que há desvios em auxílio saúde, por exemplo, e anunciou 13 processos de responsabilização de pessoas jurídicas que devem estar publicados no Diário Oficial, e essas pessoas jurídicas vão ser encaminhadas, vão ser citadas para que elas devolvam aquele dinheiro que recolheram indevidamente. Só para a gente ter uma ideia, esse processo de responsabilização está previsto na Lei Anticorrupção e os indícios de pagamento de propina a servidores públicos também vão ser investigados, levando-se em consideração que houve sim um problema no INSS, uma falha dentro do INSS que permitiu esses desvios, levando-se em consideração que se as regras tivessem sido cumpridas, essas entidades elas não teriam conseguido cadastrar, autorizar o bloqueio, desbloquear esses descontos de grupos grandes, mais de 34 mil benefícios, eles foram desbloqueados automaticamente a pedido dessas entidades. Então, é isso que o INSS está investigando. A responsabilização, querendo saber também qual a participação dos agentes públicos e punir esses agentes públicos, levando-se em consideração que esse plano de devolução dos valores, segundo o presidente do INSS, está sendo feito e a expectativa é de que ele seja anunciado nos próximos dias, no mais tardar na semana que vem. Esse pente fino nos benefícios não é fácil, por isso foi feita inclusive uma força-tarefa, quase que um grupo de trabalho com a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União e responsáveis também pelo Dataprev para avaliar quem vai ter direito a esse ressarcimento e como é que esse ressarcimento será feito. Se vai ter que ser feito o pedido por parte do aposentado, pensionista ou beneficiário, ou se vai ser automático, levando-se em consideração que em muitos casos o governo sabe que não teve aquela autorização formal para desconto dos valores nos benefícios sociais. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Bom trabalho. Agora às 5h30. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo para vocês. Nas outras plataformas nós seguimos. Ô Fábio Piperno, uma questão que me chama a atenção é que alguns auxiliares do governo e do INSS começam a falar da possibilidade de 4 milhões de beneficiários prejudicados por essas ações dos sindicatos. Desses 4 milhões, e aí agora eles vão precisar dividir aqueles que fizeram e assinaram a autorização para que os sindicatos obtivessem esses descontos, daqueles que simplesmente foram capturados ali sem nenhum tipo de autorização. E aí uma das autoridades fala que cerca de 2 milhões de pessoas desses 4 milhões seriam de fato os prejudicados, que os outros 2 milhões teriam autorizado. Só que o que me chama a atenção é que naquela amostra que foi coletada pela Controladoria Geral da União, de 100% das pessoas ouvidas, 97%, pouco mais de 97%, diziam que sequer sabiam desses descontos ou por que eles aconteciam. Se essa amostra da Controladoria Geral da União estiver correta, essas informações que estão sendo aventadas aí, ventiladas pelas autoridades do governo até aqui, seriam inconsistentes, Porque é o que a gente fala, é uma amostra, tudo bem, mas para você fazer um exame de sangue ou para você saber o seu tipo sanguíneo, você não precisa coletar o sangue do teu corpo inteiro. Você pega uma amostra e assim funciona também nessas análises que são feitas de dados importantes, seja do IBGE, seja agora para descobrir e entender toda essa fraude no INSS. Como é que você vê essas inconsistências aí e até a exposição de que o governo federal parece que não está tão por dentro assim do que estaria acontecendo ali, pelo menos não em relação a quantidades?
Bom, eu tenho certeza, eu falo sempre aqui, que os governos, eles conhecem muito pouco dos seus próprios sistemas. Todo mundo frauda esse negócio desde sempre. Desde sempre. Eu citava aqui na primeira metade do programa a declaração do Bolsonaro lá de 2019. Porque tem fraude. Tem fraude. E como é que se evita a fraude? Ninguém sabe como fazer. Bom, eu acho, Evandro, que uma das explicações para essa discrepância de número pode ser no fato de que, primeiro, muita gente não sabia que estava sendo descontado. Segunda coisa, a gente está falando de um universo que tem muitas pessoas idosas e com pouca alfabetização. Sim. Então chega um malandro, um gaiato, olha, vai ter um negócio para você que vai ser bom e tal. O cara tá bom. E ele não sabe exatamente o que foi que ele autorizou. Mas por algum motivo ele acabou autorizando. Tratam-se de muitas pessoas incautas e que desconhecem, né, também a real intenção desses malandros bandidos. Então isso pode explicar uma parte dessas distorções. Agora, eu acho que é uma tarefa que vai ser extremamente complicada, até porque eu tenho uma série de dúvidas em relação à parte legal disso. Se o governo pode, de uma canetada, falar, bom, nesse primeiro momento nós vamos ressarcir tudo e depois nós vamos tentar cobrar. O que eles estão dizendo é que eles não fariam isso, que a ideia era não fazer isso com dinheiro público, né? Era não ressarcir com dinheiro público, era tentar retomar dos descontos indevidos que foram feitos. Mas como é que vai se garante isso? A entidade, se os malandros vão estar com o dinheiro lá? Porque o malandro, ele toma o dinheiro e torra o dinheiro. E dá cabo. Ele compra, aliás, hoje mesmo eu vi uma reportagem de uma associação lá que tem vários integrantes que compraram mais de 40 imóveis nesses últimos tempos. Nossa. Como é que vai recuperar esse dinheiro? Então, eu acho que a tarefa de devolução desse dinheiro vai ser algo extremamente complicado, até porque vai esbarrar numa série de barreiras legais. E eu aproveito aqui até para deixar um recado para parte da nossa audiência, porque uma preocupação nesse momento de revisão e de ressarcimento são as pessoas mal intencionadas, são os golpistas que aparecem nesse momento. Então, entendam, né? Principalmente os aposentados, pensionistas que nos acompanham e que de alguma forma foram lesados por esses descontos feitos pelos sindicatos. Em nenhum momento, nenhuma autoridade do INSS ou do governo vai entrar em contato com você e pedir para que você deposite um valor para ter o seu ressarcimento de volta, porque é isso que começa a acontecer. Os golpistas entram em contato muitas vezes com esses aposentados e falam, olha, vou resolver a sua situação lá do desconto que foi feito indevidamente, mas eu preciso que você faça um Pix para essa conta, ou que você faça um depósito de tantos reais para esse dígito aqui. Então, cuidado também nesse momento, tá, pessoal? Não há nenhuma sinalização ainda de que maneira que esse ressarcimento será feito. Se você foi lesado pelo INSS por conta desses descontos de sindicatos, nos acompanhe aqui na Jovem Pan, porque no momento em que as autoridades anunciarem o que será feito, a gente trará todas as informações. E em nenhum dos casos você terá de fazer pagamento algum, porque não faz sentido nenhum você pagar um valor para ressarcir algo que foi descontado de maneira irregular da sua conta. Então, cuidado com os golpistas que sempre estão de olho nos aposentados em momentos importantes como este. Fala, Gani. Perfeito, essa ressalva que você fez, porque a gente sabe que o que mais ocorre aqui no Brasil são as fraudes. Evandro, veja, os descontos, eles ocorriam, sobretudo, em aposentadorias rurais, né? 64% era em aposentadorias rurais. Então, já tinha um método. Por quê? Porque, muitas vezes, aqueles aposentados não têm acesso à internet. É difícil o deslocamento para a cidade. Então, me parece que a amostra colhida pela CGU é bastante representativa da população. Tem uma parcela que sequer é alfabetizada. Exatamente. Ou seja, a pessoa não tinha nem condição de acompanhar essas informações ou de checar se estava havendo algum tipo de desconto irregular ou não. Ela simplesmente estranhava e procurava. Mas diante da inércia do poder público em resolver a situação, ela acabava deixando passar. E aí, eu acho que tem uma pergunta que é muito relevante. Primeiro, por que o INSS, o Ministério da Previdência, demorou tanto para tomar uma atitude? Essa é uma pergunta a ser respondida, mesmo por aqueles que não estavam diretamente envolvidos. A segunda pergunta que é relevante, como é que vai ser devolvido esse dinheiro? Porque a gente não está falando de 100 milhões de reais, a gente está falando de
8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais é um dinheiro que faz diferença no resultado primário, para se ter uma ideia. Então, não é pouco dinheiro. Você tem uma dificuldade, de onde você vai tirar esse dinheiro? Concordo com o Piperno, como é que você vai agora vender esses bens para conseguir 8 bilhões? Não, é praticamente impossível. E uma dificuldade também operacional, né? De você conseguir identificar quais são aquelas pessoas que foram lesadas daquelas que não foram lesadas. Até porque muitas pessoas que mesmo que autorizaram, agora no momento de ressarcimento, também possam tentar reaver os valores, mesmo diante da autorização. Isso pode acontecer também. É por isso que agora a preocupação. Só que a gente também fica ressabiado com essa dificuldade de acesso aos dados, né? Isso mostra que o próprio governo tem dificuldade em entender quem é o grupo que está ali presente no INSS e que de alguma forma foi lesado ou não. Exatamente. E a terceira pergunta que eu acho que é relevante, é uma hipótese que eu levanto. Quer dizer, será que o destino final do dinheiro eram os sindicatos ou os sindicatos eram apenas também um meio para o dinheiro chegar em políticos? Que a gente viu isso no Mensalão e no Petrolão. Os intermediários, as gráficas, as agências de publicidade. É algo que continua aí. Exatamente. Então, eu acho que essa pergunta é bastante relevante, porque pode indicar uma corrupção sistêmica. Que foi, Piperno? Já tem uma notícia no final de semana de um candidato lá de 2022 a um governo importante que recebeu uma contribuição de campanha de uma dessas associações. Então a associação arrecadou o dinheiro e deu lá um trocado para a campanha lá do cidadão. Então esse tipo de coisa vai começar a pipocar com frequência cada vez maior. Com certeza. Fala, Segré. Eu vou tomar a frase do ministro Múcio. Estou numa dualidade entre indignação e constrangimento. Primeiro, me chama a atenção que ninguém da Justiça tenha dado 48 horas intimado a alguém do governo a dar explicações do que tem acontecido. São milhões de danificados, bilhões nos valores, e até agora a Justiça parece que não intervém. O que, num passado recente, eram 48 horas para tudo e bem rápido. Agora, o novo ministro, Volney Queiroz, foi um dos que votou pelo afrouxamento dos controles dos descontos no INSS. Então, e aí vem constrangimento e indignação. Como colocar um ministro que ele foi um dos que participou para tirar esse controle do INSS? E aqui vem a questão mais importante. Não é fácil a devolução de dinheiro, e vou justificar por quê. Por quê? Não tem a ver com tesouro, não tem a ver com nada, tem a ver com uma portaria que me chama a atenção, ninguém fala disso. Cadê as pessoas que trabalham no governo que ninguém se atentou sobre uma portaria? Portaria 162, do dia 14 de março de 2024, que determina no INSS a seguinte questão, Evandro. Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação aos descontos associativos em benefícios previdenciários fica restrita ao repasse à entidade dos valores relativos aos descontos operacionalizados na forma desta instrução normativa, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária e ou subsidiária sobre eventuais descontos alegadamente não autorizados. Estou lendo. Portaria 162, do dia 14 de março de 2024, em que alguém do INSS, foi assinado pelo presidente na época do INSS, muito convenientemente, tirou a responsabilidade por esses descontos, especificamente. Então ninguém se pergunta, peraí, por que alguém do INSS colocaria uma portaria tirando a responsabilidade do INSS sobre descontos alegadamente não autorizados? É alguém que tem uma bola de cristal se antecipando os fatos? Ou é uma questão proposital? E aí que vem, cadê a Justiça intimando em 48 horas a quem quer que seja do governo a dar explicações sobre isso? Porque não vai ser fácil devolver. Se alguém devolver sobre o INSS, deverá mudar essa portaria. Já vou dando a dica. Portaria 162, do dia 14 de março de 2024. Agora, há um ano atrás. Mas ninguém se alertou sobre isso. É chamativo.
E para você, hein, Zé Maria Trindade, te estranha também? Sim, não, essa portaria, ela é uma indecência, né? Porque há uma divisão. Pela lei, um cidadão comum, ele só deve fazer algo ou deixar de fazê-lo, né, em virtude da lei. Só se uma lei proibir. Do contrário, ele é livre. Já para o funcionário público, a situação se inverte. Ele só pode fazer algo em virtude da lei. Ou seja, a lei tem que determinar. E essa portaria é uma determinação. Agora, veja o escândalo dentro do escândalo. Não é só desconto aí dessa história de sindicatos, mas os empréstimos também estão fraudados. As empresas jogam empréstimos nas contas dos aposentados. Exato. Né? E os aposentados é que se virem para demonstrar na justiça que não pediu o empréstimo, né? Eu acho que tem que proibir isso, acabar com essa possibilidade de desconto. Não pode ter desconto. Se ele quiser ir num banco, ele vai lá e toma um empréstimo. Se ele quiser pagar o sindicato, ou um condomínio, ou a escola de neto, que vá lá e faça. Mas não fazer isso diretamente na Previdência. Nós estamos acostumados a golpes contra o Estado, contra a União, né? E normal. Aí, assim, deu um golpe e tal, normal. Agora não é contra a União, é contra o aposentado. Isso dói mais. Os dois são graves. Eu tenho inveja da cultura, por exemplo, norte-americana, onde a verdade vale muito, ou seja, você tem a credibilidade. E se você joga fora essa credibilidade, você perde todos os direitos e é punido severamente. Você não precisa desse negócio de reconhecer firma. Você assinou lá e tal, e boa. Às vezes nem precisa assinatura. A placa do seu carro, você mesmo que vai lá e coloca, parafusa. Se você colocar a placa errada ou não colocar, a punição é pesadíssima. Então é isso que eu sinto falta, dessa cultura, né? Onde há fraudes aí, em todo lugar. Então você vê aposentados que não são aposentados, que fraudam a aposentadoria. Você vê pessoas que recebem Bolsa Família, que fraudam, que escondem rendimento. Você vê o BPC e outros, tudo fraudado e pronto. Por quê? Porque vale a pena fazer isso. Receber aquele dinheiro lá que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu do Auxílio Brasil, só fraude. Quer dizer, pessoas que tinham condições receberam. Está errado. Aí é que vem a história de formar a cultura. Lembro do Miro Teixeira, um deputado, que dizia que a Constituição brasileira deveria ter 2 artigos. O primeiro, todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara. E o artigo 2º, estão revogadas as disposições em contrário.